Um viúvo milionário achou que nunca mais fosse amar alguém novamente, mas o destino preparou algo inesperado para ele. Não se esqueça de deixar seu curtir e comentar de onde você está vendo este vídeo. O som apressado de passos ecoava pelos corredores brancos e frios do hospital. Ricardo, de terno impecável mas rosto descomposto, segurava o telefone na mão enquanto acompanhava os médicos que levavam sua esposa, Marina, para a sala de parto. Ele havia sido chamado às pressas de uma reunião de negócios e ainda tentava processar o turbilhão de emoções. Ansiedade, medo e esperança se misturavam dentro dele. Minutos antes, Marina, com a voz fraca mas ainda firme, segurou sua mão e sorriu. "Vai ficar tudo bem", ela disse, enquanto era empurrada na maca. Ricardo tentou sorrir de volta, mas o nó na garganta o impediu de dizer qualquer palavra. Aquela era uma promessa que ele queria acreditar, mas algo no fundo de seu coração parecia inquieto. A porta da sala de parto se fechou, deixando Ricardo sozinho no corredor. Ele caminhava de um lado para o outro, olhando para o relógio, enviando mensagens rápidas para o escritório, tentando manter a mente ocupada. Os minutos se arrastavam como horas até que, finalmente, o som de um choro de bebê atravessou as paredes da sala. Ricardo sentiu o coração acelerar. "É meu filho", pensou. Mas logo em seguida, o silêncio tomou conta novamente. Aquele silêncio pesado e angustiante. Pouco depois, a médica saiu da sala. O rosto sério dela denunciava que algo estava errado. Ricardo deu um passo à frente, sentindo as pernas trêmulas. "Senhor Ricardo, sua esposa", ela começou, mas teve dificuldade em continuar. "Nós fizemos tudo o que podíamos, mas ela não resistiu ao parto." Ricardo congelou. O mundo ao seu redor parecia desabar, as palavras dela ecoavam na sua mente, mas ele se recusava a aceitá-las. Marina não podia ter ido embora. Não agora, não assim. Ele tentou balbuciar algo, mas sua voz falhou. "E o bebê?", foi tudo que conseguiu perguntar. A médica assentiu com um pequeno sorriso de compaixão. "É um menino. Ele está saudável e forte. Quer vê-lo?" Mas Ricardo não respondeu. Em vez disso, recuou. O som do choro do bebê que antes soava como esperança agora era um lembrete cruel do que ele havia perdido. Ele virou as costas e caminhou para longe da sala, deixando a médica para trás. Horas depois, sentado no sofá de sua luxuosa sala de estar, Ricardo encarava o vazio. A casa que antes era preenchida pelas risadas e pela alegria de Marina agora parecia maior e mais fria do que nunca. Ele segurava um copo de uísque na mão, mas não conseguia sequer beber. Sua mãe, Laura, entrou na sala carregando o pequeno Felipe nos braços. Ela o olhou com um misto de tristeza e preocupação. "Ricardo, você precisa segurar seu filho", disse Laura, aproximando-se. Ele balançou a cabeça, olhando para o copo em suas mãos. "Eu não consigo, mãe. Toda vez que eu olho para ele, eu vejo Marina. Foi por causa dele que ela..." Ele não conseguiu terminar a frase, a voz embargada pela dor. Laura se sentou ao lado dele, colocando a mão em seu ombro. "Meu filho, eu sei que você está sofrendo, mas Felipe não tem culpa. Ele é um pedaço da Marina, a última coisa que ela deixou para você. Não o rejeite, Ricardo. Ele precisa de você." Ricardo permaneceu em silêncio, mas a dor em seus olhos era evidente. Laura suspirou e balançou a cabeça. "Se você não pode cuidar dele agora, então deixe que eu cuide. Mas um dia, Ricardo, você terá que enfrentá-lo. Ele é seu filho." Ela se levantou e saiu da sala com Felipe nos braços, deixando Ricardo sozinho em seu luto. Ele olhou para o copo de uísque novamente, mas dessa vez, deixou-o sobre a mesa. Algo dentro de si sabia que sua mãe tinha razão, mas a dor era um obstáculo grande demais para ele naquele momento. Os dias que se seguiram foi um borrão para Ricardo. Ele se trancava em seu escritório, evitando qualquer contato com Felipe. O som do bebê chorando ao longe atravessava as paredes da casa como pequenos golpes no coração de Ricardo, mas ele permanecia obstinado em sua decisão de não se envolver. Laura, por outro lado, fazia o melhor que podia. Ela passava o tempo alimentando, ninando e cuidando de Felipe com a dedicação de uma avó amorosa. Mas, no fundo,
sabia que essa não era uma solução permanente. Ricardo precisava enfrentar sua dor e aceitar o papel de pai. Uma tarde, Laura entrou no escritório onde Ricardo estava mergulhado em papéis e planilhas. Ela fechou a porta atrás de si, cruzando os braços. Você não pode continuar assim, Ricardo. Isso não é vida. Ele suspirou, sem levantar os olhos. Estou cuidando dos negócios, mãe. É o que precisa ser feito. E o seu filho, ela retrucou. Quem vai cuidar dele? Quem vai ensiná-lo a andar, a falar, a viver? Marina confiou você com esse dever. Você vai falhar com ela assim? As palavras de Laura atingiram Ricardo como uma bofetada. Ele finalmente ergueu os olhos, a dor e o cansaço refletidos em seu rosto. Eu não sei como fazer isso, ele admitiu, a voz quebrada. Não sei como ser pai. Tudo que vejo é o que perdi. Laura suavizou o tom, aproximando-se dele. Então deixe que alguém o ajude. Contrate uma babá. Alguém que possa cuidar de Felipe enquanto você encontra seu caminho. Mas não o afaste, Ricardo. Não o abandone. Ricardo ponderou as palavras da mãe. Ele sabia que ela estava certa, mas admitir isso era um passo difícil. Finalmente, ele assentiu. Tudo bem. Contrate quem você achar melhor. Laura sorriu levemente, aliviada. Eu conheço a pessoa perfeita. Deixe tudo comigo. Alice foi altamente recomendada por amigas de confiança. Ela era conhecida por sua paciência, carinho e habilidade em lidar com bebês, especialmente em situações delicadas. Quando Laura explicou brevemente a situação a ela, Alice aceitou o trabalho com seriedade, determinada a fazer o seu melhor por Felipe, se possível, ajudar Ricardo a se reconectar com o filho. 2 dias depois, Alice chegou à mansão. A casa, luxuosa e imponente, parecia mais um monumento ao silêncio do que um lar. Laura recebeu na porta com um sorriso caloroso. Bem-vinda, Alice. Obrigada por vir tão rápido, disse Laura. É um prazer, Dona Laura. Quero fazer tudo o que puder para ajudar, respondeu Alice, carregando uma bolsa com brinquedos e utensílios. Laura conduziu para dentro da casa, explicando os detalhes do trabalho enquanto subiam as escadas em direção ao quarto de Felipe. Felipe é um bebê tranquilo, mas precisa de atenção e carinho constantes, explicou Laura. Meu filho, Ricardo, ainda está processando tudo. Ele não tem conseguido se aproximar do menino. Alice ouviu atentamente, assentindo com compreensão. Entendo, Dona Laura. Cada pessoa lida com a dor à sua maneira. Vou fazer o meu melhor para ajudá-los. No quarto do bebê, Felipe estava no berço, balançando levemente os bracinhos. Quando Alice se aproximou, o bebê pareceu perceber sua presença, soltando um som doce que mais parecia um riso tímido. Alice sorriu, aproximando-se com delicadeza e acariciando a bochecha dele. Oi, pequeno, disse ela suavemente. Eu sou Alice, e vou cuidar muito bem de você. Laura observava a cena à distância, satisfeita com a conexão instantânea entre Alice e Felipe. Você tem um jeito especial com crianças, comentou, sorrindo. Eu gosto de pensar que elas sentem o que há no coração da gente, respondeu Alice, pegando Felipe no colo e embalando-o com ternura. E ele tem um coração grande, dá para sentir. Enquanto isso, Ricardo estava no escritório, como de costume, afundado em números e relatórios. Ele ouviu os leves risos de Felipe ecoando pela casa, algo que não ouvia há semanas. Tentou ignorar, mas o som insistente parecia perfurar a barreira de indiferença que ele tentava construir. Na hora do almoço, Alice desceu para a cozinha, trazendo Felipe no colo. Laura havia preparado uma refeição simples, e as duas mulheres conversavam enquanto o bebê brincava com os dedos de Alice. De repente, Ricardo apareceu no corredor, atraído pelo som das vozes. Ao vê-lo, Alice se levantou educadamente. Bom dia, Senhor Ricardo. Sou Alice, a babá do Felipe. Ricardo a olhou por um momento, seus olhos passando rapidamente por ela antes de se fixarem em Felipe. Ele parecia desconfortável, como se a presença do bebê ainda fosse algo difícil de suportar. Bom dia, respondeu ele, formalmente. Espero que esteja se ajustando bem. Sim, senhor.
Felipe é um amor, respondeu Alice, sorrindo, tentando aliviar a tensão. Ricardo assentiu, mas não disse mais nada. Ele pegou uma xícara de café e saiu da cozinha, retornando ao refúgio do escritório. Laura suspirou, balançando a cabeça. Ele precisa de tempo, explicou para Alice. Mas eu acredito que você pode ajudar a mudar isso. Alice sorriu de volta, confiante. Eu espero poder fazer a diferença, Dona Laura. Para ele e para o Felipe. Os dias passaram, e Alice logo se tornou uma presença indispensável na casa. Ela cuidava de Felipe com dedicação, mas também trazia leveza ao ambiente. Seu riso suave ecoava pelos corredores, trazendo um pouco de vida à casa silenciosa. Ricardo, embora distante, não pôde deixar de notar a diferença que Alice fazia. Durante as refeições, ele ouvia Laura comentar sobre os avanços de Felipe, como ele estava começando a sorrir mais ou como parecia mais tranquilo nos braços de Alice. Ele não dizia nada, mas algo dentro dele começava a mudar. Uma noite, ao passar pelo quarto de Felipe, Ricardo ouviu uma música suave. Ele parou na porta entreaberta e espiou para dentro. Alice estava sentada na cadeira de balanço, segurando Felipe nos braços e cantando uma canção de ninar. A cena era tão serena que Ricardo ficou ali, parado, por alguns minutos, sem ser notado. Ele observou como Felipe olhava para Alice com um brilho nos olhos, como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. E, pela primeira vez, Ricardo sentiu uma pontada de culpa. Talvez estivesse errado ao manter distância. Talvez seu filho não fosse o culpado por sua dor. Na manhã seguinte, ao descer para o café, Ricardo encontrou Alice alimentando Felipe na sala de estar. Ele hesitou, mas decidiu se aproximar. Bom dia, disse ele, sua voz mais suave do que de costume. Bom dia, senhor Ricardo, respondeu Alice, sorrindo. Felipe acabou de tomar o leite. Está mais tranquilo agora. Ricardo olhou para o filho por um instante, e algo dentro dele pareceu derreter. Ele está bem? Perguntou, quase sem perceber. Está ótimo, garantiu Alice. Ele é forte e saudável. E muito esperto também. Tenho certeza de que ele tem o talento do pai. Ricardo não pôde deixar de sorrir levemente com o comentário. Pela primeira vez, ele sentiu que talvez fosse possível se aproximar de Felipe. Talvez ele não estivesse tão sozinho quanto pensava. No fim de uma noite, Alice decidiu dar um passo adiante. Ela encontrou Ricardo no escritório e bateu suavemente na porta antes de entrar. Desculpe incomodá-lo, senhor Ricardo. Posso falar com você por um momento? Ele suspirou e olhou para ela, claramente exausto. Diga. Eu sei que o senhor está passando por muita coisa, e eu não quero ser invasiva. Mas Felipe é uma criança adorável, cheia de energia e carinho. Ele precisa de você, mais do que qualquer outra pessoa. Ricardo desviou o olhar, mexendo na caneta em sua mesa. Eu não sei como lidar com isso, Alice. É como se cada vez que eu olhasse para ele, a dor ficasse mais forte. Alice se aproximou um pouco, mantendo um tom gentil. A dor não vai desaparecer de uma hora para outra, senhor Ricardo. Mas Felipe pode ajudá-lo a transformar essa dor. Ele é a única parte da Marina que ainda está aqui. Talvez, se o senhor der uma chance, ele possa ser a sua cura. Ricardo ficou em silêncio, refletindo. Algo nas palavras de Alice o tocou, mas ele não respondeu. Quando Alice saiu do escritório, ela sentiu que havia plantado uma semente. Agora, caberia a Ricardo decidir se iria deixá-la crescer. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Ricardo desceu para a sala de estar e encontrou Alice brincando com Felipe novamente. Ele hesitou na entrada, mas decidiu entrar. Alice percebeu sua presença e sorriu, sem parar de brincar com o bebê. Bom dia, senhor Ricardo. Quer se juntar a nós? Ricardo balançou a cabeça, mas, ao ver o sorriso contagiante de Felipe, deu alguns passos para mais perto. Ele se agachou ao lado de Alice, observando o bebê que brincava com um brinquedo colorido. Felipe, como se sentisse a presença do pai, olhou diretamente para ele e estendeu as pequenas mãos. Ricardo ficou imóvel, surpreso com o gesto. Alice, com um sorriso encorajador, sussurrou:
Ele quer você. Ricardo, com o coração acelerado, estendeu as mãos e pegou Felipe. O bebê sorriu e agarrou a gravata dele, rindo. Pela primeira vez, Ricardo sentiu algo além da dor. Era um calor suave, quase reconfortante. Ele olhou para Alice, que observava a cena com um sorriso emocionado. Talvez você esteja certa, disse ele, baixinho. Alice apenas assentiu, sabendo que aquele era o primeiro passo de muitos. Os dias seguintes trouxeram mudanças pequenas, mas significativas, na rotina da casa. Ricardo começou a descer mais frequentemente para passar tempo com Felipe. No início, ele ficava sentado no sofá, apenas observando o bebê brincar. Mas, aos poucos, ele se permitiu interagir de maneira mais espontânea. Felipe parecia perceber a diferença. Sempre que Ricardo estava por perto, ele se animava, estendendo os braços ou balbuciando sons que arrancavam sorrisos hesitantes do pai. Alice, discreta, facilitava esses momentos, criando um ambiente leve e confortável. Certa tarde, enquanto brincavam no jardim, Felipe engatinhou até Ricardo, que estava sentado na grama, e tentou escalar seu colo. Ricardo riu pela primeira vez em meses, um riso curto, mas genuíno, ao ajudar o bebê a subir. Alice, observando de longe, sentiu o coração aquecer. Você está indo muito bem, disse ela, aproximando-se com o cobertor para cobrir Felipe, que começava a esfregar os olhos de sono. Ricardo a olhou, o rosto menos carregado do que de costume. Eu nem sei o que estou fazendo. Parece estranho, mas também natural ao mesmo tempo. É assim mesmo no começo. Ser pai é aprender todos os dias, respondeu Alice. E Felipe já te ama, mesmo que você ainda esteja se acostumando a isso. Ricardo ficou em silêncio por alguns instantes, observando o bebê adormecer em seus braços. Eu só espero não decepcioná-lo. Já perdi tanto. Não quero falhar com ele também. Alice sorriu, reconfortante. Você não vai. Só de estar aqui, tentando, você já está mostrando que ele é importante para você. Dias depois, Laura sugeriu a Ricardo algo fora da rotina. Por que você não leva o Felipe para um passeio? Ele está adorando passar tempo com você, e seria bom para vocês dois saírem um pouco. Ricardo hesitou, mas a ideia não parecia tão assustadora quanto antes. Ele concordou, e naquela manhã, ele e Alice colocaram Felipe no carrinho e foram até um parque próximo. Era um dia ensolarado, e o ar fresco parecia trazer uma leveza que Ricardo há muito não sentia. Eles caminharam em silêncio por um tempo, até que Alice falou: quando foi a última vez que você saiu assim, sem pensar em trabalho ou responsabilidades? Ricardo refletiu. Antes de tudo, antes de Marina partir, nós costumávamos vir aqui. Ela adorava esse parque. Alice percebeu o tom melancólico em sua voz e decidiu mudar o foco. Felipe parece estar adorando. Olha só como ele presta atenção em tudo à sua volta. Ricardo olhou para o filho, que estava encantado com as árvores e as crianças correndo pelo gramado. Ele se abaixou ao lado do carrinho e segurou a pequena mão de Felipe. Ele se parece tanto com ela. Alice, percebendo que Ricardo estava à beira das lágrimas, colocou a mão em seu ombro. É difícil, eu sei. Mas talvez, em vez de pensar no que você perdeu, tente pensar no que ganhou. Felipe é uma parte dela, mas também é uma parte de você. Ele é o presente que ela deixou para você. Ricardo respirou fundo, absorvendo as palavras de Alice. Pela primeira vez, ele não sentiu apenas tristeza ao olhar para o filho, mas também uma pontinha de esperança. Aos poucos, Ricardo começou a encontrar pequenos momentos de felicidade ao lado de Felipe. Ele passou a alimentá-lo, colocá-lo para dormir e até mesmo ler histórias antes de dormir, algo que Marina sempre sonhou que ele faria. Alice continuava sendo um apoio essencial, mas agora ela podia ver Ricardo assumindo o papel de pai com mais confiança e naturalidade. Uma noite, enquanto colocava Felipe no berço, Ricardo olhou para Alice e disse: eu não sei como te agradecer. Você mudou tudo aqui. Não sei o que teria feito sem sua ajuda. Alice sorriu, tímida. Você não precisa me agradecer, Sr. Ricardo. Foi você quem tomou a decisão de se abrir para o Felipe. Eu só dei um empurrãozinho. Ricardo suspirou,
olhando para o bebê adormecido. Ainda tenho um longo caminho pela frente. Mas, pela primeira vez, sinto que talvez eu consiga seguir em frente. Alice assentiu, emocionada. E você vai. Por você e pelo Felipe. As barreiras que antes separavam Ricardo e seu filho estavam finalmente sendo quebradas. O que antes parecia impossível agora se tornava realidade. Um pai e um filho descobrindo o amor e a conexão que sempre estiveram ali, esperando para serem encontrados. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café na ampla sala de jantar, Laura anunciou sua decisão de forma tranquila, mas firme. Ricardo, acho que chegou o momento de eu ir embora. Ricardo ergueu os olhos da xícara de café, visivelmente surpreso. Ir embora? Por quê? Laura sorriu suavemente. Minha missão aqui está cumprida. Quando cheguei, você estava perdido, afundado no luto, e mal conseguia olhar para o Felipe. Agora, você está se tornando o pai que ele precisa. E, sinceramente, Alice está fazendo um trabalho incrível cuidando dele. Não quero ser um peso desnecessário. Alice, que estava entrando na sala com Felipe nos braços, ouviu a conversa e hesitou antes de falar. Laura, você nunca foi um peso. Sua presença aqui fez toda a diferença para todos nós. Obrigada, Alice, respondeu Laura, com um brilho nos olhos. Mas sinto que preciso seguir meu caminho. Tenho minha própria vida para retomar, e é hora de deixar vocês construírem a de vocês. Ricardo se levantou, caminhando até Laura. Eu não sei como te agradecer por tudo. Sem você, eu provavelmente teria me perdido completamente. Sempre serei grato pelo que fez por mim e pelo Felipe. Laura o abraçou, um gesto raro, mas cheio de carinho. Você já sabe o que fazer, Ricardo. Agora é com você. E Alice, ela disse, olhando para a jovem, continue sendo essa luz na vida deles. Eles precisam de você mais do que imaginam. Alice assentiu, emocionada, enquanto Laura se despedia de Felipe com um beijo na testa e saía da mansão com a certeza de que tinha cumprido seu papel. Com a saída de Laura, o clima na mansão começou a mudar. O ambiente antes marcado por tristeza e melancolia agora era preenchido por risadas e momentos de ternura. Felipe estava mais ativo e alegre, e Ricardo parecia menos carregado pelo peso do luto. Alice continuava desempenhando seu papel de cuidadora com dedicação, mas, com o tempo, Ricardo passou a observá-la com outros olhos. Ele notava como ela lidava com Felipe com tanta paciência e carinho, como seu sorriso iluminava qualquer ambiente e como sua presença trazia uma energia positiva para casa. Uma noite, enquanto Alice colocava Felipe para dormir, Ricardo passou pelo quarto e parou na porta. Ele ficou ali, em silêncio, observando-a cantar baixinho para o bebê, embalando-o com movimentos suaves. O jeito como ela olhava para Felipe era cheio de amor, e, naquele momento, Ricardo sentiu algo diferente. Ele gosta da sua voz, disse Ricardo, interrompendo o silêncio. Alice se virou, surpresa ao vê-lo ali. Ah, eu não sabia que você estava aí. Ele sempre dorme mais rápido quando eu canto para ele. Ricardo entrou no quarto, parando ao lado do berço. Você tem um dom, Alice. Não só para cuidar do Felipe, mas para transformar tudo ao seu redor. A casa não seria a mesma sem você. Alice corou levemente, desviando o olhar. Eu só faço meu trabalho, Sr. Ricardo. Você faz muito mais do que isso, ele respondeu, a voz mais suave do que de costume. Eu não sei o que seria de nós sem você. Alice não soube o que dizer. Havia algo diferente no tom de Ricardo, algo que a deixou desconcertada, mas ao mesmo tempo aquecida. Nos dias seguintes, Ricardo começou a buscar mais oportunidades para conversar com Alice. Ele fazia perguntas sobre sua vida, sua família e seus sonhos, algo que nunca havia feito antes. Alice, embora tímida no início, começou a se abrir. Você sempre quis trabalhar como babá? Ricardo perguntou uma tarde, enquanto Alice estava no jardim com Felipe. Não exatamente, ela respondeu, brincando com Felipe na grama. Eu sempre sonhei em ser professora. Adoro crianças, mas nunca tive a chance de estudar o suficiente para isso. Ricardo ficou pensativo. Você seria uma excelente professora. Dá para ver isso pela forma como você cuida do Felipe.
Quem sabe um dia você possa realizar esse sonho. Alice sorriu, surpresa com o interesse dele. Talvez, um dia. Mas, por enquanto, estou feliz aqui. Cuidar do Felipe é uma bênção para mim. Ricardo sentiu algo apertar em seu peito. A humildade e a generosidade de Alice o tocavam de uma forma que ele não conseguia explicar. Pela primeira vez em muito tempo, ele se pegou imaginando um futuro diferente, um futuro em que não estava sozinho. Ele ainda não sabia ao certo o que sentia, mas algo estava claro: Alice não era apenas a babá de Felipe. Ela era o pilar que estava reconstruindo sua vida, e ele começava a perceber o quanto isso significava para ele. Nos dias que se seguiram, Ricardo começou a notar que seus pensamentos estavam sendo constantemente preenchidos por Alice. Durante as reuniões de negócios ou enquanto revisava contratos em seu escritório, ele se pegava distraído, lembrando do sorriso caloroso dela, da forma carinhosa como ela segurava Felipe, ou até mesmo do som suave de sua risada ecoando pela mansão. Era uma sensação nova para ele, algo que não esperava sentir tão cedo, talvez achasse que não sentia nunca mais. O coração que, até pouco tempo atrás, parecia fechado e impenetrável, agora batia mais rápido sempre que ela estava por perto. Ricardo tentou racionalizar o que estava sentindo, mas era impossível negar o óbvio: ele estava se apaixonando por Alice. Naquela noite, após um longo dia de trabalho, Ricardo voltou para casa carregando algo que não fazia parte de sua rotina: um buquê de flores. Eram lírios brancos e rosas vermelhas, escolhidos cuidadosamente. Ele não sabia exatamente como expressar o que sentia, mas sabia que precisava tentar. Quando entrou na mansão, encontrou Alice na sala de estar. Ela estava sentada no sofá, lendo um livro, a luz suave da luminária iluminando seu rosto com uma serenidade que parecia quase mágica. "Boa noite", Alice disse Ricardo, sua voz um pouco hesitante. Alice ergueu os olhos, surpresa ao vê-lo ali, e ainda mais surpresa ao notar o buquê em suas mãos. "Boa noite, Sr. Ricardo. Essas flores são para alguém especial?" Ele sorriu, aproximando-se lentamente. "Sim, são. Para você." Alice piscou, como se não tivesse certeza se havia entendido direito. "Para mim." Ricardo entregou o buquê a ela, sentando-se ao seu lado no sofá. "Sim. Eu só queria agradecer por tudo que você tem feito, não só pelo Felipe, mas por mim também. Desde que você chegou, a casa tem estado mais viva. E, bem, eu percebi que você é muito mais do que uma simples cuidadora para nós." Alice segurou as flores com cuidado, o rosto corando enquanto seus olhos começavam a brilhar de emoção. Eu não sei o que dizer. Nunca ninguém fez algo assim por mim." "Então não diga nada", Ricardo respondeu suavemente. Por um momento, os dois ficaram em silêncio, apenas se olhando. Ricardo sentiu seu coração acelerar, e, antes que pudesse hesitar, inclinou-se para frente, encurtando a distância entre eles. Alice não recuou. Pelo contrário, ela fechou os olhos, permitindo que aquele momento acontecesse. Os lábios de Ricardo encontraram os de Alice em um beijo delicado, quase como uma pergunta silenciosa. Foi um gesto carregado de emoção e cuidado, uma mistura de vulnerabilidade e desejo. Quando se separaram, Alice abriu os olhos lentamente, ainda segurando as flores. "Senhor Ricardo." "Me chame só de Ricardo", ele interrompeu, com um sorriso. Ela riu levemente, ainda um pouco atordoada com o que havia acabado de acontecer. "Ricardo. Isso foi inesperado." "Para mim também", ele admitiu, pegando as mãos dela entre as suas. "Mas é algo que tenho sentido há algum tempo. Você trouxe algo para minha vida que eu achava que nunca teria novamente. Eu não sei para onde isso vai nos levar, Alice, mas quero descobrir." Alice olhou para ele, com lágrimas nos olhos, mas desta vez eram de felicidade. "Eu também não sei, mas quero descobrir ao seu lado." E, naquele instante, ambos souberam que aquele momento marcava o início de algo novo, algo especial. A barreira entre patrão e empregada havia sido quebrada, dando espaço para um sentimento puro e verdadeiro que prometia transformar suas vidas para sempre. Se chegou até aqui, não se esqueça de deixar seu curtir e comentar de onde você está vendo este vídeo.